Olha, poucas disputas no futebol brasileiro geram tanta discussão, tanta paixão e, vamos ser sinceros, tanta confusão quanto o título do Campeonato Brasileiro de 1987. É uma história que vai muito além das quatro linhas, envolvendo política, dinheiro e uma briga na justiça que durou décadas. A pergunta que divide o país há mais de 30 anos é essa aí. Como é que pode um troféu ter dois donos tão certos de sua conquista? Para a gente conseguir desatar esse nó, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Para milhões de pessoas, a resposta é óbvia. O problema é que, para outros milhões, a resposta também é óbvia. Só que para o outro lado. Pois é, a origem de toda essa bagunça de 87 não começou com um gol nem com uma falta polêmica. Começou numa sala de reunião com uma declaração. O cenário era de crise feia na Confederação Brasileira de Futebol, a nossa CBF. Tenta imaginar a cena. Em julho de 87, o presidente da CBF chega para a imprensa e admite, com todas as letras, pessoal, a gente está quebrado, não temos dinheiro para bancar o campeonato. Essa declaração não foi só um aviso não, foi a faísca que acendeu um barril de pólvora e abriu um vácuo de poder gigantesco no nosso futebol. E aí, diante dessa incapacidade da CBF, os clubes mais populares do Brasil resolveram tomar as rédeas da situação. Eles não iam ficar de braços cruzados esperando uma solução que talvez nunca chegasse, né? E foi assim que nasceu o famoso Clube dos 13. Pela primeira vez, os clubes mais poderosos se juntaram para criar o próprio campeonato deles, a Copa União. A ideia era simples: fazer um torneio só com elite, mais lucrativo, com patrocínios melhores e um produto mais atraente para a TV. Foi um movimento revolucionário, que bateu de frente com a autoridade da CBF. É claro que a CBF não ia ficar assistindo de camarote, né? Vendo que a Copa União tinha tudo para ser um sucesso, a entidade resolveu reafirmar seu poder, mas de um jeito que criaria o maior rolo da história do futebol brasileiro. E aqui está a grande jogada da CBF. Ela não proibiu a Copa União. Pelo contrário, ela meio que abraçou o torneio, transformando ele no módulo verde do seu campeonato oficial. Ao mesmo tempo, criou o módulo amarelo com os times que ficaram de fora. E o mais importante, cravou que o campeão brasileiro de verdade só sairia de um cruzamento final entre os dois melhores de cada módulo. É exatamente nesse ponto que a história racha no meio e as duas versões nunca mais se encontram. Para o Clube dos 13, a Copa União era o que valia, ponto final. Esse cruzamento era visto como uma virada de mesa da CBF. Já para a CBF e para os times do módulo amarelo, como esporte, o regulamento era claro e, detalhe crucial, tinha sido acordado, com a assinatura do Eurico Miranda, que representava o próprio Clube dos 13. Bom, com esse circo pegando fogo nos bastidores, era óbvio que a confusão ia estourar de vez quando a bola parasse de rolar. Vamos então para a reta final para ver como essa história se desenrolou dentro e fora de campo. No gramado, os resultados foram acontecendo. O Flamengo, que tinha um timaço, foi campeão da Copa União, o módulo verde, para cima do Internacional. Já no módulo amarelo, a final entre Sport e Guarani acabou empatada. E aí, numa decisão que, convenhamos, só deixou tudo mais esquisito, a CBF declarou os dois times como campeões do módulo. E agora, pessoal, chegamos no ponto de virada de toda essa história. Com base no que eles entendiam como o campeonato real, o Clube dos 13 bateu o pé. Seus filiados, Flamengo e Inter, não iam jogar o tal quadrangular. Para eles, o campeonato já tinha acabado, com Flamengo campeão e Inter vice. Sem Flamengo e Internacional em campo, o que acontece? WO, né? Os jogos do quadrangular foram dados como vitória para Sport e Guarani. Os dois, então, fizeram a final entre eles. O Sport levou a melhor. E para a CBF, que estava seguindo o seu próprio regulamento, ele foi coroado o vigítimo campeão brasileiro de 1987. Mas quem achou que a história acabava aí, bom, se enganou feio. O que veio depois foi uma das maiores batalhas judiciais do esporte mundial. Por mais de 30 anos, o caso rodou por todas as instâncias possíveis, com idas e vindas que só aumentaram a polêmica. Depois de décadas de recursos, de debates, de papelada, o Poder Judiciário brasileiro finalmente bateu o martelo e deu a palavra final sobre o caso. E a decisão, do ponto de vista estritamente da lei, é uma só, não tem meio termo. Todas as cortes, incluindo a mais alta de todas, o STF, entenderam que, com base no regulamento oficial da competição, o campeão é o Sport. E o que significa transitou em julgado? Significa que, acabou. Fim de papo. Não cabe mais recurso em lugar nenhum da justiça brasileira. Legalmente, o caso está encerrado. O Sport Clube do Recife é, perante a lei, o único campeão brasileiro de 1987. Aí fica a pergunta, né? Se a justiça já decidiu, por que a gente ainda discute isso com tanta força até hoje?
É porque no futebol, a gente sabe, a paixão e o que a gente sente que é legítimo nem sempre andam de mãos dadas com a letra fria da lei. O impasse todo pode ser resumido assim. De um lado, a gente tem a realidade jurídica, que dá a taça para o esporte por ele ter cumprido o regulamento oficial até o fim. Do outro, a gente tem uma realidade, digamos, esportiva, a de fato, em que o Flamengo é visto como campeão por ter vencido o torneio mais forte, aquele que a mídia e o público trataram como verdadeiro campeonato. E a verdade é que, no fundo, os dois clubes têm argumentos muito fortes. O Flamengo alega que ganhou o campeonato que realmente importava, o que reuniu os gigantes do país e que parou o Brasil para assistir. Já o Sport defende que cumpriu as regras do início ao fim e teve seu direito reconhecido pela maior corte do país. É por isso que essa ferida simplesmente não fecha. Diante desse impasse tão complexo, com argumentos tão válidos dos dois lados, talvez o caminho para a paz seja um que a própria CBF chegou a tentar, lá em 2011. Reconhecer que naquele ano, totalmente fora da curva, o Brasil teve 2 campeões. Seria uma forma de validar tanto a conquista esportiva do Flamengo quanto a conquista legal do esporte. No fim das contas, a justiça já deu a canetada dela, mas a história também é escrita na arquibancada, na conversa de bar. Então, fica a pergunta, será que é possível conciliar essas duas verdades e aceitar que 1987 foi um ano tão único que acabou tendo 2 campeões? Essa é uma daquelas histórias que parece que nunca vai ter um ponto final e a opinião de cada um faz parte dela. Por isso eu quero saber o que vocês acham. Deixa aí nos comentários quem é o campeão de 87 e por quê. Se curtiu essa análise, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos na história. Valeu e até a próxima!